Bem-vindos a todos. Nessa apresentação, é uma aula que eu vou introduzir alguns conceitos das ciências sociais e alguns conceitos das teorias dos meios de comunicação. Então, nesse sentido, é uma aula introdutória, mas ela vai um pouco além, porque eu também quero dar um tipo de um framework, um tipo de uma moldura para a gente pensar várias teorias sociais, tanto da sociologia, teorias da mídia, mas também outras teorias das ciências sociais. Eu quero dar uma espécie de um jeito de organizar essas várias teorias, de tal modo que elas não fiquem brigando umas com as outras, de tal modo que a complementaridade entre elas fique mais clara. Então, por um lado, é uma aula introdutória, mas quem já é mais familiar com o pensamento social e as teorias das comunicações também talvez se beneficie por esse caráter, digamos assim, organizador dessa apresentação. Então, vamos lá. Eu preparei um PowerPoint, eu vou reduzir aqui a minha carinha. E a apresentação é isso, o triângulo do pensamento social. Pessoas, grupos e mundo social, mundo humano. E nesse triângulo é que se encontram, que a gente vai jogar, digamos assim, as várias teorias, os vários modos de ver a sociedade nesse triângulo. Então, o triângulo tem 3 vértices, um deles são as pessoas, em teoria social às vezes se fala em indivíduos, gente, né? Digamos assim, no singular, cada indivíduo. Grupos podem ser grupos pequenos, grupos grandes, grupos nacionais, enfim, organizações de várias pessoas, vários indivíduos. E mundo é o que é, digamos assim, concreto, são as coisas com as quais a gente se relaciona, seja como grupo, seja como indivíduos, as coisas materiais, concretas, os objetos que a gente produz e nos quais a gente habita, né? O nosso mundo, tá certo? A sociologia, ela vai, a sociologia, as teorias sociais, o pensamento social, ele vai estar examinando essas várias relações das pessoas, dos indivíduos nos seus grupos, como os grupos interagem com as coisas mais sólidas e como que as pessoas interagem com o mundo, tá certo? Esse triângulo aqui é o triângulo do pensamento social e também é a própria sociedade. No próximo quadro, próximo slide, a gente vai ver os lados desse triângulo. Então, quando as pessoas se relacionam com o mundo através de várias atividades, do trabalho, da pesquisa, do habitar um certo lugar, enfim, quando a gente se relaciona com as coisas, isso é um lado da investigação, tá certo? É um lado são as nossas atividades e também vai ter gente que vai se dedicar a esse aspecto do triângulo. Interações, o grosso da sociologia é sobre interações, como as pessoas se relacionam em grupos pequenos, como que elas se dividem, se tem relações de poder, se tem relações de colaboração, se os grupos muito grandes chegam a um ponto que eles se dividem, se as pessoas gostam de copiar os outros desse grupo, ou se as pessoas gostam de se diferenciar, enfim. O grosso da sociologia é isso, são as pessoas nos seus grupos, e a sociologia vai examinar a exaustão, todas as formas de relação que podem acontecer. Um outro lado é o lado mais, digamos assim, concreto, o outro lado do triângulo, né, das instituições. Como que os grupos vão solidificar essas várias interações
em coisas concretas. Então, por exemplo, uma coisa é uma série de regras que as crianças, por exemplo, podem criar enquanto estão brincando umas com as outras. São as interações, né? Agora, quando essas regras ficam mais sólidas, mais solidificadas, são escritas, existe todo um aparato que corrobora, que sustenta todas essas regras, aí a gente já está falando de algo mais concreto. Então tem, por exemplo, lá em Brasília tem o Congresso, um prédio, a Câmara, o Senado, a Constituição, as leis, as regulamentações internas, o quanto que essas regulamentações todas são sustentadas, apoiadas por outras instituições, por outras pessoas, pela cultura, enfim, tudo mais cristalizado, muito mais forte, muito mais palpável. Aí a gente vai estar nesse lado do triângulo, tá certo? E o grosso, bom, isso que eu falei até agora é um pouco o senso comum. O charme dessa apresentação é que nesse triângulo a gente vai colocar certas teorias, eu vou colocar o nome dos autores, porque é o nosso vício, né, de meio personalista, assim, mas podíamos falar de conceitos também, seria até mais apropriado. Cada conceito, cada autor, cada teoria vai estar num pontinho desse grande triângulo. Vai estar mais, por exemplo, aqui vai estar mais ignorando um pouco os indivíduos, os desejos, as motivações, e vai estar pensando mais nas estruturas mais fixas. Aqui vai estar, digamos assim, equidistante, vai dar uma ênfase, vai tentar entender as pessoas, mas mais focado nessas pessoas, nos grupos. E assim por diante, né? Quer dizer, cada autor, cada teoria, cada conceito vai ter, digamos assim, um lugarzinho nesse triângulo. Então, muito rapidamente, não vai fazer jus a esses autores tão complexos e tão influentes, mas eu joguei o Marx aqui longe dos indivíduos, porque a ênfase dele não na autonomia do sujeito, né? Ele não se dedica muito a tentar entender como as pessoas lidam com esses constrangimentos sociais. O lance dele mais forte são os próprios constrangimentos sociais, as estruturas, né? Ele fala de modos de produção, né? Uma coisa muito sólida, são formas de viver, formas de relacionar muito fixas, rígidas, determinadas, e ele vai estudar cada um desses modos, especialmente o capitalismo, de um modo muito aprofundado. Então, coloquei ele para baixo. Talvez algumas interpretações colocassem ele um pouco mais focado nas questões materiais, outros colocariam focado mais nas questões da organização dos grupos mesmo, das classes sociais, das classes sociais, essencialmente, né? E de como que elas se relacionam. Adorno, da teoria crítica, eu coloquei ele um pouquinho mais ligado às coisas mais... às construções sociais, por causa da ênfase dele na cultura. Mas isso, como eu falei, depende da leitura. Eu coloquei um pouco abaixo, um pouco ele menos dando ênfase às pessoas, porque para ele até a própria subjetividade, até o próprio raciocínio, até o próprio pensamento está muito colonizado por um sistema. Então eu coloquei ele um pouquinho abaixo. Aí também é questão de interpretação, mas muito aqui para cima ele não estaria, porque o indivíduo ele é muito subordinado, digamos assim, no pensamento do Adorno a esse sistema, a essa grande cultura que ele critica. Autores que vão estar um pouco mais equilibrados, Hannah Arendt e Georg Simmel. Arendt é filósofa,
Eu acho que alguns conceitos que eu estou usando aqui, inclusive eu estou emprestando dela, a ideia de mundo, do Simmel também, o conceito de indivíduo e de grupo, eu estou muito emprestando dele. Então, são autores que me influenciam e eu acho que, tautologicamente, eles acabam ficando meio no centro, porque eu estou olhando através um pouco do pensamento desses autores. A Hannah Arendt, por que ela está um pouquinho acima do Adorno, do Marx e também do Simmel? Porque ela tem essa confiança no novo, nas novas gerações, ou seja, existe uma ideia para ela de que, por mais que exista uma estrutura, existe uma possibilidade de mudança que é indeterminada, que é desconhecida, que depende dos indivíduos, da emergência do novo. Mas ainda assim não é muito subjetivo, não é muito individual, porque esse novo é um novo também construído coletivamente, no que ela chama de esfera pública, especialmente. O Simmel é o grande pensador das interações, ele vê o indivíduo, ele vê a sociedade como algo que é construído a partir das interações sociais, a partir das relações, não existe uma sociedade a priori. Existe um jogo de várias relações, várias interações, mais fortes, mais fracas, de conflito, de subordinação, do que for, de imitação, de diferenciação. Então, a sociedade é um jogo, é a soma é o jogo dessas várias interações entre indivíduos e indivíduos, indivíduos nos seus grupos. Vamos passar para o próximo slide. Goffman é um leitor de Simmel, mas ele descreve exaustivamente como exatamente as pessoas se comportam numa situação social, se comportam dentro do que ele chama de instituições totais, como um hospital, instituições fechadas. Quer dizer, ele tem esse interesse em como as pessoas mesmo, o fulano, a cicrana, etc., como que eles criam essas situações sociais. Por isso que ele está nessa lateral da interação, mas um pouco mais para cima, no meu esquema triangular. O Mead é um autor um pouco anterior, parte do que se chama o pragmatismo americano, é um dos grandes pragmatistas americanos, e o pragmatismo americano é muito interrelacional. Elie Lukács, aqui, é um autor, é um dos grandes sociólogos da comunicação. Ele começa a escrever nos anos 50 e faleceu recentemente, continuou produtivo durante uma vida muito longa. E o primeiro livro assim, importante dele, ele escreve sobre a influência pessoal, ou seja, é um sociólogo da mídia, como eu falei, né? Porque até agora a gente estava falando mais de autores do pensamento social. Em geral, agora a gente está passando para os meios de comunicação. Então, o Elie Lukács, ele está interessado em saber, mas assim, ele está interessado já nos meios de comunicação, nas coisas, tá certo? Então, está um pouquinho mais próximo do mundo das coisas concretas que o Certeau, que eu vou falar um pouco mais. Mas ele está falando, olha, os meios de comunicação são importantes, mas as pessoas é que influenciam umas às outras. Os meios de comunicação jogam as ideias, os produtos, as tendências, mas é no jogo individual que a gente forma nossas opiniões, é no jogo pessoal que a gente forma nossas opiniões. O Certeau um pouquinho mais focado no indivíduo. Para ele, o que importa numa leitura de um romance, que é um texto clássico que ele escreve, é a interpretação dos leitores, especialmente das leitoras que ele está estudando. Então, o foco não é tanto na materialidade da coisa, não é tanto no livro, não é no conteúdo,
é nessa subjetividade que vai construir o significado da leitura, por isso que ele está aqui bem em cima. Habermas e Hansen eu coloquei bem no meio, são autores também com os quais eu me identifico, então um pouco tautologicamente eles estão no meio. Habermas, naquele livro que é a tese dele, de 80 e tanto, um dos primeiros grandes trabalhos dele, como é que se chama? A transformação da esfera burguesa, né? A transformação da esfera pública burguesa. Ele vai estudar a transformação da esfera pública, olhando com muito detalhe os meios de comunicação, a imprensa, o jornal, a escrita dos diários, o romance, de vários modos, são esses meios que vão criando uma subjetividade burguesa e também um costume do debate, né? Um debate racional também burguês. É um livro fascinante, é um livro muito citado também, é um livro importante aí na reflexão sobre esfera pública até hoje. E eu acho que há um equilíbrio, eu acho que há um grande equilíbrio aí, porque ele está falando das coisas do mundo, que é a materialidade dos meios, né? A imprensa, o jornal, o diário, ele está falando desses objetos. Ele está falando um pouco da subjetividade, tanto da racionalidade para o debate, quanto daquela subjetividade, daquele diálogo interior, digamos assim, profundo, complexo, que se forja na era moderna. Mas ele também está falando das interações e dos grupos, né? Dos salões que as mulheres burguesas organizavam, dos cafés, enfim, tem um pouco de tudo, por isso que eu acho um autor muito importante e com muitas contribuições. Tem muita gente que critica por causa disso e de aquilo, mas nesse meu esquema, onde eu estou buscando exatamente esse equilíbrio, esse lidar com indivíduo, grupo e mundo, eu acho que é um autor muito importante. Miriam Hansen, ela é parte também da escola de Frankfurt. Ela escreve sobre um assunto super interessante, o cinema mudo americano, do começo do século, e o impacto que isso tem na construção de uma esfera pública. Ela é parte de uma corrente da escola de Frankfurt que se dedica muito a entender a experiência na modernidade. Então, ela também vai estar tratando do meio, né, do cinema mudo, do conteúdo que é apresentado nesse cinema. Mas ela também está vendo as pessoas, é muito rico os textos dela. E ela também está vendo a esfera pública, como Habermas, como outros autores da escola de Frankfurt. Então, também tem um equilíbrio muito interessante para esse fim, né? Quer dizer, são autores que eu acho que são modelo de pensamento social. Merleau-Ponty é um filósofo, da fenomenologia. Ele está citado aqui porque eu acredito que para entender os meios de comunicação é importante ter essa visão dos sentidos, ter um pensamento sobre o indivíduo um pouco mais sobre o indivíduo, mas não é o indivíduo a subjetividade, é o indivíduo como ser que sente, ser que está no mundo, e por isso que eu estou colocando ele perto do mundo. Quer dizer, é a relação dessa pessoa com o mundo através dos sentidos. E daria uma aula inteira. Um texto famoso que ele escreveu O Visível e o Invisível,
onde ele trabalha essa questão do sentido, o toque, o olhar, o pensamento para ele acaba sendo quase que um desdobramento do sentido. Quer dizer, a gente olha o que poderia tocar e a gente pensa no que poderia olhar. Né? São sentidos que vão se sobrepondo uns aos outros na nossa relação com o mundo. E o Raymond Williams, que é uma outra escola, escola de Birmingham, é uma escola de teoria cultural e também dos meios de comunicação. E o Raymond Williams está pertinho do Merleau-Ponty, porque ele também está preocupado com como que os nossos sentidos se amoldam, são construídos por diferentes formas comunicativas. Ele estuda a televisão, mas as teorias dele poderiam ser usadas também para outros meios. Finalmente, o McLuhan, que é o mais materialista, digamos assim, dessa minha lista, da Escola de Toronto das Comunicações. É uma escola que ele funda junto com o Innes, e ambos vão estar estudando a materialidade mesmo, a coisa, o que é a televisão, o que é a energia elétrica. O McLuhan tem um pequeno ensaio sobre o que é a energia elétrica, como que ela muda a nossa visão do tempo, a televisão, a imprensa. Enfim, eles vão estar olhando muito para as coisas que os seres humanos produziram, para os objetos e como que esses objetos constroem a nossa subjetividade e constroem as nossas relações humanas. Quer dizer, a ênfase para o McLuhan está aqui, tá certo? Então, para resumir, são os autores com os quais eu trabalho, né? Cada um vai colocar os autores que tiver mais interesse, familiaridade, aonde quiser, mas acho que o que é interessante mostrar é que são ênfases diferentes, são lados do fenômeno social como um todo, distintos, que esses autores estão vendo. É claro que a gente tem as nossas preferências, mas não é necessário... É interessante ter várias teorias na cabeça para poder ver o fenômeno social como um fenômeno complexo. Tá certo? Então, acho que tem esse pequeno texto. Dentro do triângulo estão as possibilidades de pensamento social produtivo. Quando esquecemos do mundo onde vivemos e do grupo a que pertencemos, focamos na consciência, que isoladamente nada explica sobre nossa sociedade. Porque às vezes a gente está tão focado, né? Lembra que eu falei do setor, da subjetividade, da leitura, da interpretação, mas às vezes a gente sai tanto disso que acaba subindo e acaba caindo fora do triângulo e fica pensando em consciências que estão desvinculadas do mundo material humano e desvinculadas das relações humanas. E aí fica um pouco... Então, essa parte aí da apresentação é um pouco um alerta, né? Evitem fugir do triângulo, porque aí vocês estão saindo do pensamento social, né? Saindo do desafio que é entender os indivíduos se relacionando em grupo no mundo humano. Um outro risco que a gente corre quando a gente está estudando os grupos de modo isolado, desmerecendo, digamos assim, o impacto que as pessoas têm nos grupos, desmerecendo o impacto que o mundo, as coisas concretas têm, a materialidade. A gente pode acabar caindo em estudos do sistema social, sistema econômico, sistema político, que um pouco caminha por si próprio, parece que prescinde, as ações podem ir para um lado e para o outro, não importa, o sistema continua igual. Os sistemas não funcionam assim, eles têm barreiras, como a Hannah Arendt fala, não, todo mundo dizia que a União Soviética ia durar para sempre. Ela falou, não, mas que surge uma nova geração e as coisas mudam. Ou um economista podia dizer outra coisa, não, o sistema é muito forte, tem amarras muito grandes, mas se a economia não está funcionando, chega uma hora que não vai funcionar. Então,
por mais rígido que seja o sistema, sempre existe as pessoas e os desafios materiais desafiando, né? Questionando esse sistema. Então, não evitem teorias, na minha opinião, que coloquem de escanteio as mudanças e os desafios trazidos pelas pessoas e pela realidade. Um terceiro risco é você acreditar que aquele mundo material ele tem uma vida própria. Então, por exemplo, agora está na moda essa coisa de inteligência artificial. Não só agora está na moda, eu vi no meu curso recentemente, 2001, Odisseia no Espaço, tem um computador lá que começa a ter sentimentos e tal. Então, é um risco quando a gente dá muita ênfase à materialidade, quer dizer, aos objetos que nós seres humanos construímos. Quando a gente dá muita ênfase demais, digamos assim, a gente esquece que aquilo é construído por pessoas e tem a chancela dos grupos, tem a chancela da sociedade. Então, o Marx, por exemplo, é um cara muito perspicaz quando ele alerta para a reificação da mercadoria. Né? Ele fala assim, não, peraí, a mercadoria a gente construiu, a gente não pode achar que aquilo, ou o dinheiro, ou o capital, são deuses, porque nós construímos aquilo. Então, esse atentar para quando você está esquecendo das pessoas e dos grupos e reificando o mundo material que é construído pelas pessoas e sustentado pelos grupos. Então, o que eu já falei, se vocês ficarem dentro do triângulo, não nesses autores especificamente, nos autores que vocês tiverem interesse, mas procurarem ver em que sentido, qual que é o lugar do indivíduo, das pessoas, naquele modelo teórico que você está adotando, qual que é o lugar do grupo, como se dão as interações naquele modelo. Qual que é o mundo, existe um mundo, porque talvez o cara não esteja interessado, talvez seja, por exemplo, uma teoria de psicologia social, que o interesse está aqui, tá certo? O interesse está entre as interações entre as pessoas e os grupos, e tudo bem, não tem muito mundo. Mas é bom situar a teoria para você saber qual que é o potencial dela e em que sentido você precisa de outras teorias complementando, tá certo? Por exemplo, eu gosto muito da teoria da escola de Toronto, mas o meu coração está com esses autores aqui, Habermas, Hansen, Arendt, Simmel, Mead. Quer dizer, você compõe um pouco, não, eu preciso ver mais essa coisa, então tal autor é um pouco melhor, tem conceitos mais apropriados e tal. Mas ficando dentro, a gente evita dogmas e pensamentos rígidos, porque se a gente sai do triângulo, a gente acaba indo em coisas que são motos contínuos, digamos assim, o sistema ou esses objetos reificados e assim por diante. Então é isso, eu acho que o último slide eu meio que já falei, que outras teorias, outras ciências também podem se beneficiar desse esquema. E, claro, se você for um cara criativo que queira também não só usar as teorias, mas também criar, eu acho que esse triângulo é bacana para você entender aonde você está, com quem você pode estar conversando. E eu agradeço a atenção de vocês e espero que esse material seja proveitoso.